Oi, Evinha, tudo bom? Aqui quem fala é a professora Luana, de Filosofia. Vamos iniciar o nosso semestre, o nosso conteúdo, tá bom? Hoje nós vamos falar sobre a Escola de Frankfurt. Vamos falar um pouquinho dos autores, um pouquinho da teoria deles e dissertar um pouquinho também sobre a questão filosófica que envolve a Escola de Frankfurt, tá bom? O primeiro ponto, Evinha, que nós precisamos saber é a Escola de Frankfurt e o seu legado. A Escola de Frankfurt, ela elaborou uma teoria crítica sobre a sociedade, na qual nós vamos falar de vários conceitos, como o conceito de indústria cultural e sociedade de consumo. Então, Evinha, esses dois conceitos, indústria cultural e sociedade de consumo, vai ser muito trabalhado nesse semestre, principalmente quando nós estivermos falando sobre a Escola de Frankfurt, tá bom? Os teóricos, eles debatem sobre diversos temas, dentre eles o tema de autoridade, autoritarismo, totalitarismo, família, cultura de massa, liberdade, papel da ciência e da técnica. Eu quero que a gente foque em específico no tema cultura de massa, tá bom? É nesse tema que a gente vai explorar bastante durante o nosso estudo sobre a Escola de Frankfurt. Existiram vários nomes, vários filósofos que fizeram parte dessa escola, vários teóricos, né, Vinha? Mas a gente vai estudar especificamente o Herbert Marcuse, o Walter Benjamin, o Habermas, Max Horkheim e Theodor Adorno. Quase todos, né, Vinha? A gente só não vai estudar o Léo e o Eric e o Félix. A gente vai falar bem rapidamente sobre o Félix, mas a gente não vai se aprofundar muito na teoria dele, tá bom? Então, os nomes que a gente vai falar em diversos momentos é Herbert Marcuse, Walter Benjamin, Theodor Adorno, Habermas e Horkheim. Tá bom, meu anjo? Então, o primeiro ponto é compreender um pouquinho sobre os anos iniciais da Escola de Frankfurt. Esse é o primeiro momento, né? A gente vai ter o Felix Sewell. O Felix Sewell, ele se mudou para Frankfurt em 1908. E logo depois da Primeira Guerra Mundial, ele começou a se dedicar às teorias socialistas, começou a estudar um pouquinho mais sobre ela, para tentar compreender o que estava acontecendo no seu país, para tentar compreender em que momento eu poderia aplicar uma teoria socialista na contemporaneidade, né? Então, lembra, sempre que eu falo dos filósofos, né, dos teóricos, eu sempre tento situar o contexto histórico deles. Então, aqui o contexto histórico que a gente vai ter é logo depois da Primeira Guerra, que ele começa a se interessar pelas teorias socialistas e tudo mais, e tenta adaptá-las ao dia a dia dele, né, àquilo que estava acontecendo no seu país. Então, ele cria a escola de Frankfurt, ele vai ser muito ajudado pelo pai dele em termos de financiamento, né, para construir a escola, colocar professores, pesquisadores nela, enfim. Mas acontece que em 1933, quando o Hitler foi nomeado chanceler, o instituto foi fechado. E aí, a partir do momento que ele foi fechado, a sede foi transferida para Genebra e a sua revista passou a ser publicada em Paris, né? Apenas um contexto histórico mesmo. E em 1934, o instituto foi transferido para os Estados Unidos. Então, isso aqui vai ser um fator importante pra gente, tá bom, Evinha? Essa questão de quando o instituto foi fechado, quando ele vai ser transferido para os Estados Unidos e tudo mais. Então, os pesquisadores da Escola de Frankfurt, todos eles estavam voltados para uma teoria socialista, né? De Karl Marx, eles estudavam Freud e Nietzsche também.
Então, eram doutorandos, mestrandos, pesquisadores, professores que estavam em torno dessa temática. Lembra lá do conceito de indústria cultural, de cultura de massa, que eu falei que vai ser muito importante pra gente, de sociedade do consumo? Pois é, Vinha, a gente vai trabalhar muito esse contexto, tá bom? Então, a gente tem que ficar bem atentas a essa temática, ok? Então, a gente vai ter a teoria crítica da sociedade e a indústria cultural. Então, lá em 1944, a gente tem um primeiro momento em que surge o conceito de indústria cultural, que eu falei lá no primeiro slide para você, lembra, Vinha? Esse conceito, indústria cultural, ele surge na obra Dialética do Esclarecimento, de Horkheimer e Adorno. Então, tanto Horkheimer quanto Adorno, eles escreveram juntos a Dialética do Esclarecimento. Então, eles juntos, pensando juntos e etc., eles criaram um conceito de indústria cultural, que vai ser talvez o conceito mais importante que nós vamos estudar durante esse momento que nós estamos conhecendo a escola de Frankfurt, tá bem? Então, eles partem de uma perspectiva crítica. Então, lembra que a escola de Frankfurt, ela está ligada a uma teoria crítica da sociedade e a questão da indústria cultural, ok? Então, um dos focos desses filósofos é justamente a cultura. Então, a cultura, ela acaba se transformando em um bem de consumo no interior de uma sociedade do capitalismo avançado. Então, a cultura, ela vai perdendo aquela essência que em um primeiro momento era de liberdade e ela vai transformando o indivíduo em um instrumento de consumo, em um ser consumista, né? Então as pessoas começam a consumir a arte, a consumir a cultura de uma forma muito desenfreada, de tal forma que a gente não consegue mais estabelecer uma conexão com a criticidade, com o aporte crítico. É como se nós estivéssemos aos poucos, Evinha, perdendo a nossa capacidade de raciocinar, de racionalizar, de colocar a nossa razão em prática, tá bom? Então, aqui nessa figura, nessa imagem, Vinha, o que a gente pode perceber? Que a gente tem uma televisão, né? E é como se essa televisão produzisse seres iguais, como se realmente nós estivéssemos em uma indústria. Deu para compreender esse link, né? Então, a indústria cultural é como se ela transformasse a cultura, os objetos da arte, em simplesmente produtos, apenas produtos, nos distanciando da criticidade que é proposta justamente pela arte, pela cultura e etc. Tá bom, Evinha? Então, nesse primeiro contato, nessa primeira aula, a gente fez uma passagem histórica, tentou compreender um pouquinho sobre a teoria crítica, o conceito de indústria cultural. Na próxima aula, a gente vai avançar na teoria dos filósofos de fato, tá bom? A gente vai estudar Adorno, a gente vai estudar Horkheimer e os demais teóricos, tá bom, Evinha? Eu vou passar uma atividade para você, para a gente compreender um pouquinho mais sobre esse contexto histórico e esses conceitos que foram criados pelo autor, tá bom? Qualquer dúvida, eu estou super à disposição. Espero que você tenha compreendido. Um beijo e bons estudos!